da nossa série de estudos, que é o Crer. Hoje estaremos no capítulo 5 do nosso livrinho Crer, que vamos falar sobre o propósito eterno de Deus. Glória a Deus. Alguns irmãos já estão vendo sobre esse assunto na classe de fundamentos, né? Já temos aí, acho que mais de um mês já de classe de fundamentos. E também alguns irmãos já viram sobre esse tema nos discipulados, grupos caseiros, né? A gente tratou desse tema lá em 2020, mas alguns grupos eu acho que voltaram a falar sobre esse assunto. Mas vamos estar hoje falando aqui de uma forma geral, para todos que possam estar vendo, e que possa estar abençoando também outras pessoas que porventura vierem a conhecer o nosso canal. Então, o propósito eterno de Deus, esse é um dos pontos da nossa fé, muito importante, do nosso credo, né? Crer que Deus tem um propósito para nossas vidas, entender qual é o propósito de Deus. Muitas vezes as pessoas perguntam, né? Eu não sei qual é o propósito da minha vida, eu não sei o porquê para que eu existi. E às vezes é uma busca um pouco errada, querendo que a nossa vida tenha um propósito definido, como fazer alguma coisa em específico, né? É claro que é importante a gente em nossa vida criar também metas e compromissos e realizações, isso é muito importante. Mas a questão do propósito da nossa vida, pela Bíblia Sagrada, nós vamos entender hoje que é um pouquinho diferente disso. Então, o meu propósito não é eu me tornar, quem sabe, um profissional, um empresário, me tornar uma pessoa conhecida. O propósito de vida é ajudar as pessoas carentes. Tudo isso aí faz parte da nossa vida, mas não é o nosso propósito, o propósito pelo qual Deus nos criou. E isso nós vamos estar verificando nessa noite. Estamos com a imagem na tela já, Alex? Glória a Deus. Então, primeiro nosso slide aqui, nós vemos aqui o propósito eterno de Deus, criados para glorificar a Deus. Tudo que Deus criou foi feito com um objetivo específico. Então, Deus criou os animais, Deus criou as plantas, Deus criou toda a parte de hortaliças e frutas, cada um com a sua finalidade específica, certo? A água com suas diversas finalidades, tudo foi criado por Deus com alguma finalidade específica. Porém, todas as coisas, elas têm um propósito em comum. A água tem um propósito em comum com os animais, com as montanhas, com os oceanos, e esse propósito comum, a palavra de Deus nos ensina, é para glorificar a Deus. Toda criação, não foge nada desse toda. Ela foi criada para glorificar a Deus. Cada uma com a sua função e propósito específico, né? Função específica, porém todas têm o mesmo propósito, que é glorificar a Deus. Olha só o que diz o Salmo 19, versículo 1. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Olha só, gente, que maravilha. Os céus declaram a glória de Deus. O céu, por existir por si só, ele já glorifica a Deus. É o céu que serve para, né, embelezar o nosso dia, serve para segurar, né, a atmosfera, que serve para os aviões voar, né? Esse céu maravilhoso, que às vezes fica carregado de nuvens, às vezes fica um sol lindo, esse céu glorifica a Deus na sua existência. Então isso é muito importante entendermos, né? Tá, mas o céu não faz nada, o céu glorifica. Os pássaros cantando glorificam a Deus.
os pássaros existindo, só o fato deles existirem já glorificam a Deus. Por isso, quando você olhar, contemplar a criação de Deus, seja o verde, né, das matas, seja o oceano, as águas, os rios, lembre que tudo aquilo é obra das mãos de Deus e foi criado para glorificar o seu nome. Glória a Deus. Vamos lá. Só um instantinho aqui. Agora vamos ver sobre o homem. Segundo slide. O homem também foi criado com esse propósito. Nós fomos criados para glorificar com a nossa vida. Assim como toda a criação, nós, os seres humanos, o homem e a mulher, fomos criados para glorificar a Deus. Qual é a grande diferença do homem para o resto da criação? O homem, ele é dotado de inteligência, dotado de semelhança, né, com o Criador, é dotado, né, de senso de escolha, senso crítico, mas ele também, assim como a criação, foi criado para glorificar a Deus. Qual é a grande diferença, né? Os animais glorificam a Deus. Eles não conseguem não glorificar a Deus. O resto da criação também. Mas o homem, ele sim. Ele pode glorificar a Deus ou não. Ele pode seguir o propósito pelo qual Deus criou ele? Pode, sim. Mas ele pode também não fazê-lo. Então, a palavra nos alerta para isso. 1 Coríntios, capítulo 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Só um pouquinho, pessoal. Então, queridos, a palavra está nos alertando para que tudo que a gente venha fazer, nós venhamos a glorificar a Deus com nossas atitudes. A pergunta é, será que eu tenho essa noção de eu analisar se as coisas que eu realizo, que eu faço, as minhas escolhas, elas estão glorificando a Deus mesmo? Porque nós fomos criados para isso, para glorificar o Senhor. E se nós estamos fazendo alguma coisa que não glorifica a Deus, que não honra a Deus, nós não estamos cumprindo o propósito pelo que não glorifica a Deus. Aí você pergunta, o meu emprego glorifica a Deus? O meu relacionamento, né, aqueles que estão namorando, né, glorifica a Deus? Porque se não glorifica, eu preciso ou ajustar o meu relacionamento, ou encerrar o meu relacionamento. O mesmo não acontece com os casados, né? Porque o casamento é uma aliança que ela não deve ser quebrada. Então se o meu casamento não está glorificando a Deus, eu preciso levar o meu casamento aos pés do Senhor para ajustar o meu casamento. A minha postura como funcionário de uma empresa, como patrão de uma equipe de pessoas, como encarregado, como responsável, como líder, como pastor, como um obreiro, está glorificando a Deus? Eu tenho comunhão com as pessoas, eu glorifico a Deus com isso. Mas se eu não estou fazendo corretamente aquilo pelo qual Deus confiou a mim, eu não estou glorificando a Deus. E eu preciso ajustar isso na minha vida para que eu venha a glorificar a Deus. O apóstolo Paulo diz, quer comais, coisa simples, quer bebais, coisa simples, ou façais qualquer coisa. Então, qualquer coisa, eu preciso glorificar a Deus
em tudo mesmo. Glória a Deus. Vamos para o próximo. Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Quem fez o Fundamentos da Fé, escutou bastante, né? Esse termo, né? Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Um pouquinho, pessoal. Quem quiser interagindo no grupo aí, fica à vontade. Vamos lá aqui. Nós temos a Anete, que está aqui, a Ivanete, Pai do Senhor, querida. Neiva, o Tiago, diz que está top a câmera hoje. Glória a Deus, essa é uma câmera nova mesmo hoje. Falhando o som. Cortou sem som aqui, voltou sem som. Tá, acho que é só lá mesmo. O Júnior Lodimar, a Maítza falou aqui, meu amor, falou que lá está falhando também. Está travando. Está acompanhando aí, Alex? Resolveu já? Ok, beleza. Então, tudo certo. Continuando. Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Deus criou o homem para ter muitos irmãos, semelhante a seu filho primogênito Jesus. Portanto, fazemos parte de uma grande família. Ao que fala Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos, Deus nos predestinou, ou seja, Deus já desde a criação do mundo, já predestinou que os seus filhos, né, a igreja do Senhor Jesus, fossem conforme a imagem e a semelhança do nosso irmão mais velho, Jesus. Então Deus, Ele quis que o seu povo escolhido, a sua igreja, fosse a imagem de Jesus, para assim formar uma grande família. Que família é essa? A família que Deus é nosso Pai, Jesus é o nosso irmão, o primogênito, o Filho de Deus, e nós, por adoção, porque nós fomos adotados por Deus em Jesus, formássemos uma família. Então todos nós somos irmãos em Cristo Jesus. Cristo, pelo seu sangue, nos deu o direito de sermos filho por adoção e passamos a ser essa grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então esse é o desejo do Senhor Jesus, que nós sejamos uma grande família. Por isso que a igreja, irmãos, ela precisa caminhar aqui na terra já, como uma grande família. Porque a família de Cristo, ela já foi constituída através da morte de Jesus na cruz do Calvário, nos dando a vida eterna. Ali a família espiritual, a adoção que nos deu o direito de ser filho de Deus, aconteceu. Então nós somos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor pelo seu propósito maravilhoso, que nos fez filho amado do Senhor, que nos fez eleitos, resgatados, redimidos pelo sangue do Cordeiro. E o pecado? Próximo slide. Após o pecado, esse propósito mudou. Então, se de antemão ele nos predestinou, na criação nos predestinou já para sermos a imagem do seu Filho,
Tá, mas da criação para cá teve o pecado. Como é que foi isso? O pecado mudou o propósito? Agora Deus tinha um propósito, formou uma grande família. Adão e Eva pecaram, então foi quebrado esse propósito e Deus fez um novo propósito. Será que é isso? Vamos ler aqui então o texto aqui do nosso assunto. Por causa do pecado original, a raça humana perdeu a comunhão com Deus, se desviando assim do seu propósito eterno. Veja só, Deus, ele tem um propósito eterno, ou seja, desde antes da fundação do mundo, Deus já teve um propósito nos predestinando para serem conforme a imagem do seu Filho, certo? Quando o homem pecou, ou seja, no pecado original, o pecado de Adão, o pecado que trouxe o pecado a toda a humanidade, esse propósito, ele foi quebrado. O homem quebrou esse propósito de Deus. Por quê? Porque a imagem que o homem tinha de Deus, ela foi corrompida e manchada pelo pecado. Então, o homem que era a imagem e semelhança de Deus, que foi criado, agora ele tinha quebrado essa aliança e tinha recebido a condenação do pecado, certo? Conforme diz Romanos 3:23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, certo? Então, o pecado, ele nos separou de Deus. Nós perdemos. Destituir é perder, é lançar fora, é retirar. Então nós fomos destituídos, perdemos o direito de ter a glória de Deus sobre a nossa vida. A santidade que o homem tinha no Éden, ela foi, agora pelo pecado, ela foi arrancada. Ok? Mesmo com isso, o propósito não mudou. Tá, mas o homem não quebrou? Sim, o homem quebrou. Mas o propósito de Deus continuou ainda o mesmo propósito. Deus ainda queria que o seu povo, a sua criação, fosse uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. O propósito ainda continuou. Como assim? Deus enviou seu Filho, Jesus, e através de sua morte, trazer o homem novamente ao seu propósito original. A imagem que eu vou trazer agora, a seguir, próximo slide, ele vai explicar mais ou menos o que eu estou querendo dizer, certo? Essa figurinha aqui, que ela está no Crer, eu acho que também está no livrinho de Fundamentos. Não sei se a versão nova tem, mas eu acho que sim, né? Nós vemos aqui a criação, né? O homem, né? Está ali o homem e a mulher, a criação, onde fala Gênesis 1, 26, 28, ali que Deus, né, criou o homem, né, conforme a sua imagem, semelhança, tal, a criação. Vemos a queda, ali os bonequinhos caindo, né? Ou seja, o propósito daquela linha pontilhada ali, ó. Mas o homem pecou, então houve a queda, e essa queda era como destino a condenação, porque todos que pecaram estão condenados. Então o homem, ele desviou-se desse propósito, o qual Deus tinha, porém Jesus, ele trouxe de novo o homem para o propósito, né? Algumas imagens trazem uma cruz deitada, né, no lugar daquele pontilhado que aparece ali, uma cruz deitada como se Cristo fosse aquela ponte que novamente ligou o caminho, né, o caminho para a continuação do propósito. Mas na verdade Cristo, ele foi lá no inferno, né? Cristo, ele trouxe para a graça de Deus aqueles que já estavam perdidos, porque nós, seres humanos, homens e mulheres, sem a graça de Deus, estamos condenados. Então Cristo, pelo seu sangue, nos resgatou da morte, do pecado, do inferno, da condenação. E assim,
a gente vai caminhar para a eternidade futura. Então, o propósito começa na eternidade passada, desde antes da criação do mundo, e ela vai continuar na eternidade futura. Ok? Coloquei ela em cima na imagem. O propósito eterno de Deus não é a salvação do homem. Veja bem. Qual o propósito eterno de Deus? A salvação do homem. Não. A salvação trouxe o homem de volta ao propósito. A salvação, a morte de Cristo, ela colocou de novo o homem no caminho do propósito de Deus. Ela não é o propósito, mas é o meio pelo qual Deus, através de Jesus, nos colocou de novo no seu propósito, certo? Aí nós temos aqui alguns termos para entendermos, né? Família, muitos irmãos. Que família é essa? Que muitos irmãos são esses? É a igreja de Jesus. Essa é a família. Nós temos os filhos. Quem são os filhos? Uma família de muitos filhos. Que filhos são esses? Esses são aqueles que receberam a Jesus, aqueles que entregaram sua vida a Jesus. Esses são filhos de Deus. Aquele que não recebe o Filho não tem a vida. Aquele que recebe o Filho tem a vida. Todos quantos receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Então, só é filho, só faz parte da família aquele que se entrega, aquele que recebe a Jesus, certo? Todo mundo é filho de Deus? Não. Somente é filho aquele que recebe a Jesus como seu Senhor. E qual o propósito do homem? Glorificar a Deus. Esse é o propósito. E qual é a forma que a gente glorifica? Sendo semelhante a Jesus. Esse é o propósito de Deus para nós. Família, muitos irmãos, a igreja. Filhos, aqueles que receberam a Jesus. Propósito, glorificar a Deus. Forma, ser semelhante a Jesus. Próximo slide. Está indo muito rápido aí, pessoal. Vamos lá. Tudo certo por aí, Alex? Vamos lá, seguindo. Próximo slide. Cumprindo o propósito de Deus em minha vida. Sempre devo me perguntar, isso que estou fazendo glorifica a Deus? Eu falei isso lá no comecinho da ministração. Tudo que eu fizer, eu tenho que me perguntar, isso glorifica a Deus? Quero tomar uma atitude, isso glorifica a Deus? Para glorificar a Deus, devo ser semelhante a Jesus, conhecendo sua vontade pela Bíblia, vivendo em unidade com a igreja, pregando aquilo que eu vivo e ensinando a outros o que eu tenho aprendido. Isso é glorificar a Deus. Eu vou viver uma vida cristã, viver a unidade da igreja, eu vou pregar aquilo que a minha vida tem experimentado e não pregar aquilo que eu não pratico. Isso não é glorificar a Deus. Aqueles que falam, mas não fazem aquilo que falam, pelo contrário, estão envergonhando a palavra de Deus. Estão sendo motivo de deboche, motivo de falatório. Muitos cristãos, muitos crentes são mal falados por isso, por não fazer aquilo que falam, por não cumprir com a sua palavra, por falar determinadas coisas da Bíblia e não colocar em prática, por falar sobre casamento, como deve ser um casamento, e não ter um casamento ajustado, por falar em santidade, mas viver uma vida de pecado, por falar de pureza, né, sexual e ter uma vida depravada, uma vida de prostituição. Então nós precisamos estar pregando aquilo que nós vivemos. Todos estamos perfeitos? Não, mas uma vida buscando cada vez mais a santificação do Senhor. E claro, ensinando a outros o que eu tenho aprendido. Então eu tenho que passar para frente.
eu passando para frente, eu falando do amor de Deus, eu pregando às pessoas, eu ensinando às pessoas, eu vou estar glorificando a Deus e fazendo com que outras pessoas também glorifiquem a Deus através do conhecimento da palavra, experiências com Cristo, etc. Glória a Deus. Vamos lá então. Acabou já. Próximo slide. Já vai o Alex. Obrigado, Alex. Deus te abençoe. Próximo slide. Aqui. Vamos cumprir o ID em nossa casa, levando nossos familiares a fazer parte da família de Deus. Uma igreja formada por famílias compromissadas com o reino de Deus é uma igreja forte. Olha só, irmãos, que coisa maravilhosa. Começar o nosso ID na nossa casa. Aqueles que têm a família que serve ao Senhor, isso é uma grande bênção. É uma grande bênção mesmo. Um lar que serve a Cristo é um lar onde, pelo menos deveria ser, né? Onde há crescimento, onde se compartilha a palavra, onde um tem liberdade para repreender, corrigir, aconselhar, orar pelos outros, né? Isso é uma grande bênção. Se a sua família toda conhece a Cristo, entenda a grande bênção que pode ser ou deve ser o seu lar. Se ainda não é, que você possa, junto com a sua família, buscar o conserto em Cristo para que isso aconteça. Porque o nosso lar, irmãos, é o princípio da igreja em nossas vidas, né? Somos ali um pedaço da igreja, porque ali estão diversos filhos. Então ali é um pedaço da família de Deus, né? Essa família de muitos filhos. Porém, aqueles irmãos que ainda não têm a sua família ainda convertida, quem sabe você é o único na sua família que conhece o Senhor Jesus, ou você mais alguém, e há pessoas na sua casa para ser alcançada ainda, vamos lá cumprir esse ID, o ID do Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa é ter uma família onde todos congregam juntos, buscam a Deus, conhecem a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa. Irmãos, isso é uma grande bênção, e nós aqui na comunidade Amar, graças a Deus, tanto o Amar aqui do portal, quanto a comunidade Amar do São Vicente, somos ricamente abençoados com isso. Nós temos diversas famílias que congregam com seus membros, né? Às vezes pai, mãe, filho, às vezes cunhada, tio. Então é uma igreja, graças a Deus, que ela é muito familiar, onde as famílias, com o decorrer do tempo, através da pregação dos próprios familiares, foram se achegando a Cristo, conhecendo a palavra. Isso é uma grande bênção. A minha família, graças a Deus, experimentou, né, esse milagre. A família da Maítza, né, minha esposa, também experimentou esse grande milagre. E temos outros irmãos aqui que têm experimentado essa graça, têm pregado aos seus parentes, aos seus pais, aos seus filhos, e têm levado-os a conhecer a Jesus. Mas se você ainda não está nessa condição, eu te encorajo a você cumprir o seu ID, a orar pela sua família, a você pregar para a sua família, para que a gente possa, né, ter uma igreja forte, uma igreja fortalecida pelas famílias. Isso é uma coisa maravilhosa, irmãos. Amém? Então, um versículo importante aqui, voltando novamente, que é importante nós decorarmos, né? Nós tenhamos de cor, porque é um versículo muito importante para nós estarmos meditando, enfim, estamos com ele afiadinho na mente, é o de 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Glória a Deus. Então, agora vamos para o nosso questionário. Responda se entender.